Temos aí os primeiros 2 dias do ano com valorização no Bitcoin e os primeiros dias da semana também com valorização. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre toda essa valorização do Bitcoin, até onde o Bitcoin pode subir e o que eu acredito para 2024. Ano passado, em 2023, falei muito sobre esse ano, sobre a minha expectativa de grande valorização já no início desse ano. A gente já está vendo isso acontecer e eu quero estar te mostrando o que pode acontecer aí, principalmente para o decorrer desse primeiro trimestre e para o decorrer desse primeiro semestre também, tá? Eu acredito que nesse primeiro semestre de 2024 a gente vai ter grandes valorizações para Bitcoin, com possibilidade de voltar para 66 mil dólares por unidade. Eu acredito que tem potencial para isso acontecer já no primeiro semestre desse ano de 2024, depois a gente pode passar por uma lateralização e depois rompimento em início de 2025. A gente vai falar sobre isso, quero estar te mostrando alguns pontos importantes e principalmente para você que ficou para trás, não se posicionou direito ainda no mercado e o que você pode estar fazendo agora, tá bom? Então vamos lá, vamos para análise, que tem muita coisa aqui para a gente estar vendo, tem muita coisa aqui para a gente estar olhando, tá? E eu tenho um recado bem importante para você, tá? Para você que quer aprender um pouco mais sobre trade, sobre operação, sobre contrato futuro, sobre análise gráfica. É importante você saber disso antes de entrar no mercado, ou para você que já está no mercado e quer aprender mais sobre isso, você precisa aprender de fato para que você ganhe dinheiro com o mercado cripto, senão infelizmente com essa valorização você pode acabar ficando para trás. E para você adquirir esse conhecimento, vai estar aberto dia 5 as inscrições para algumas vagas, na verdade, para o meu treinamento Investidor Pro. Tenho aqui a minha plataforma onde você vai estar estudando o meu treinamento completo sobre contratos futuros, sobre análise gráfica, básico para você que está começando e precisa aprender o básico do básico, então vai ter um curso só sobre isso. E o mais importante de tudo, você não vai precisar pagar um centavo para estar participando do meu treinamento. Nos últimos dias, a BitGet está pagando para os interessados em estar fazendo aqui o meu treinamento, tá? Então, em parceria com a BitGet vai estar pagando esse treinamento de mais de R$ 1.400 para você. Então, se você quer fazer parte, se você quer aprender mais sobre mercado, sobre contratos futuros, como fazer trade, como analisar um gráfico, sem pagar nada, a BitGet vai estar pagando para você, tá? E não é sorteio, tá bom? Não é sorteio, não é enganação, não é pegadinha. Você precisa entrar aqui na fila de espera, clica aqui fila de espera, entra lá na fila de espera. Dia 5 vai ter a abertura das vagas e todo mundo que cumprir com 2 requisitos, que é ter conta na BitGet, a BitGet está pagando para você, então você precisa ter conta lá, e ter pelo menos 100 dólares lá na BitGet para você estar operando enquanto você está estudando, tá bom? Vai ter aula prática também para você estar praticando e você precisa ter pelo menos 100 dólares lá. Cria a conta com o meu link, precisa ser com o meu link e ter mais de 100 dólares lá na BitGet, e então você vai ganhar o meu treinamento dia 5. Não é sorteio, tá bom? Você vai ganhar só cumprindo esses 2 requisitos. O link está aqui embaixo, vou deixar o link da beta aqui embaixo, onde você vai estar entrando na fila de espera, preenchendo esses requisitos, então você vai estar ganhando aí o meu treinamento dia 5 e você vai poder estar estudando. E um detalhe muito importante também, tá? Você vai estar ganhando a comunidade VIP. Na comunidade VIP tem um monte de benefício, inclusive análise gráfica, trades que às vezes eu estou fazendo ali um trade ou outro, eu estou sempre publicando lá no grupo também. Você vai ter sorteios, você vai participar de campeonatos, você vai ganhar ali à medida que você vai utilizando a BitGet, você fica entre os maiores operadores, entre os maiores traders, você vai estar ganhando dinheiro com isso. Então são muitos benefícios lá dentro da comunidade VIP. Se você quer fazer parte, você tem a oportunidade aí sem estar pagando nada, tá bom? É só cumprir esses 2 requisitos e você já vai ganhar uma vaga agora dia 5, tá bom? Ainda dá tempo, entra lá na fila de espera e por lá a gente bate um papo um pouco mais a fundo sobre isso daí, tá? Entra aqui, fila de espera, o link tá na descrição. Antes de falar sobre gráfico, preciso te mostrar uma coisa muito importante, que é, muita gente acredita que Bitcoin tá super valorizado, o Bitcoin subiu muito, está muito esticado, mas antes de você ter essa convicção, antes de você ter essa ideia, você precisa observar o mercado tradicional. Olha o que está acontecendo com o mercado tradicional, como por exemplo Dow Jones. Olha o que está acontecendo com o Dow Jones, semanas após semanas em alta, com rompimento de alta máxima histórica. Quando a gente vai ver S&P 500, o que está acontecendo com o S&P 500, rompendo alta máxima histórica. Quando a gente vai ver o ouro,
a gente tem o ouro na alta máxima histórica para tentar romper a alta máxima histórica. Ele deu uma agulhada lá em cima, mas não considero como rompimento, mas agora ele está vindo para romper a alta máxima histórica. E assim, a maioria dos índices norte-americanos estão rompendo a alta máxima histórica. Depois de ter feito essa observação em mercado tradicional, e quando a gente vai ver Bitcoin, que está muito ligado atualmente com o mercado tradicional, infelizmente ou felizmente o Bitcoin está seguindo muito o mercado tradicional. Só que quando a gente vai ver, vai fazer essa observação e comparar com o mercado tradicional, veja que o mercado tradicional já está em alta máxima histórica. E Bitcoin ainda não foi em alta máxima histórica, falta aí mais de 40% para alta máxima histórica. Então, existe a possibilidade dessa valorização até a alta máxima histórica, até mesmo para Bitcoin acompanhar mercado tradicional. Veja aqui, a gente tem um ativo que ainda está subvalorizado, Bitcoin ainda está subvalorizado. Questão de vale a pena ou não vale a pena comprar agora é uma outra história, mas quando a gente vai observar Bitcoin barra mercado tradicional, o Bitcoin está subvalorizado se comparado ao mercado tradicional, porque para mercado tradicional, o mercado tradicional já está nessa região aqui, fazendo essa formação de rompimento de alta máxima histórica para continuar subindo. Bitcoin ainda está atrasado mais de 40%. Ainda falta 40% para Bitcoin acompanhar mercado tradicional de fato, tá, pessoal? Então, nesse momento, a gente tem um ativo que quando a gente vai acompanhar com o mercado tradicional, ainda falta bastante coisa ainda para acompanhar. Mais de 40% para acompanhar mercado tradicional. Então, nesse momento, é crucial você fazer essa observação, porque quando a gente faz essa observação, a gente entende que nesse primeiro semestre, no primeiro semestre desse ano, a probabilidade aumenta de uma valorização até a alta máxima histórica. Então, essa valorização até a alta máxima histórica parece ser algo mais real. Quando a gente não faz essa observação e observa que existe 6 meses para o mercado e nesses 6 meses o Bitcoin precisa se valorizar 40% para chegar à alta máxima histórica. Parece um número um pouco surreal, parece um número um pouco alto. Mas quando a gente vai fazer essa comparação mercado tradicional com o Bitcoin, a gente começa a observar com outros olhos e observa que é sim totalmente possível já no primeiro semestre desse ano a gente já ter Bitcoin a 66, 67 mil dólares por unidade. Existe sim essa possibilidade, tá, pessoal? Sobre compensar, o que compensa estar investindo agora? Será que compensa eu estar comprando todo o meu patrimônio de Bitcoin, de altcoin? O que você precisa analisar é o tamanho do seu portfólio, do seu patrimônio e também o risco que você quer correr. Se você quer correr um risco alto, você precisa estar exposto principalmente em altcoins. Se você não quer correr um risco tão alto, você precisa ter Bitcoin e Ethereum, e principalmente Ethereum, porque o Ethereum nesse momento, pessoal, tem a possibilidade de se valorizar ou tem um potencial bem maior que o potencial do Bitcoin. Por quê? Quando a gente vai observar o que está acontecendo com o Ethereum, veja que o Ethereum rompeu a alta máxima do ano e depois que ele rompeu a alta máxima do ano, ele subiu só 11%. Quando a gente vai fazer essa comparação com o Bitcoin, a alta máxima do ano de Bitcoin estava aqui atrás, em 31, ele rompeu 31 e subiu 44%. O Ethereum não acompanhou essa valorização de Bitcoin depois que rompeu esse topo. Então, no mínimo, ainda falta 30% para o Ethereum estar se valorizando para estar acompanhando o Bitcoin. Então, qualquer lateralização aqui no Bitcoin, o Bitcoin tocar aqui nessa região de 47, que vai ser, na minha opinião, a próxima resistência para Bitcoin, chegando aqui em 47, se ele romper, ele vai segurar acima dessa região e lateralizar acima dessa região. Se ele segurar, ele vai tentar ficar agulhando até romper os 47 e depois a lateralização acima dos 47. E essa lateralização em Bitcoin, que vai acontecer aqui quando o Bitcoin chegar em 47, vai trazer valorização para as altcoins. Então, nesse momento, no momento de valorização para as altcoins, aí sim a gente vai ter o momento das altcoins. As altcoins vai subir muito de fato. Vai ser onde o Ethereum vai tentar vir buscar a próxima resistência em 35. Veja que essa é uma resistência em que o preço do Ethereum encontrou quando o Bitcoin encontrou aquela resistência lá atrás em 47. Então, quando a gente vai fazer essa comparação, que é essa resistência, o Bitcoin caiu bastante, encontrou suporte, subiu até 47. O Bitcoin fez esse movimento aqui
onde a maioria das altcoins fez esse mesmo movimento e principalmente o Ethereum. Veja que nesse movimento que o Ethereum fez, ele deixou esse topo para trás para ser utilizado como resistência. Então, o Ethereum ele precisa voltar até esse topo para ser utilizado como resistência e lá na frente ele passa a romper. Para chegar nesse topo, olha quanto ainda falta. Ainda falta quase 50% para chegar só até esse topo, que vai ser utilizado como resistência para lá na frente ele romper e daí buscar alta máxima histórica, o que eu acredito que pode chegar já no primeiro semestre desse ano. Então temos algumas oportunidades aqui nas altcoins, como Ethereum, Chainlink, que também está te dando aqui uma boa oportunidade de estar acumulando, mesmo estando aqui em uma região de lateralização, uma região de $15 por unidade, mas é uma lateralização que, na minha opinião, é uma lateralização por acumulação, onde ele está formando aqui um padrão de continuidade, onde a partir do momento que ele romper esse padrão, a gente vai ter uma valorização mais expressiva para tentar buscar 28, 27, 30 dólares por unidade. Então, é uma região importante para estar observando e para você que não tem nada, você tem a oportunidade de aqui em Chainlink. Lá na frente, a gente vai falar depois, nos próximos vídeos, a gente vai estar falando sobre altcoins que ainda dá para estar se posicionando, tá? Hoje é mais para estar te mostrando o que está acontecendo aqui com o mercado. E a valorização para Bitcoin hoje, quando a gente vai observar um time menor, veja que a gente tem o rompimento daquela região de resistência de 44 que tinha mostrado para vocês. Existe a possibilidade de no curto prazo ele voltar aqui para utilizar como suporte e passar a subir para depois buscar os 47. E nessa correção vai ser uma correção para você ficar ligado aqui nas altcoins. Porque veja que essa valorização de Bitcoin trouxe uma valorização também na dominância. A dominância do Bitcoin subiu muito. E se Bitcoin voltar nesse momento aqui no gráfico diário, por exemplo, a 44 para utilizar como suporte, utilizar como suporte para depois pegar impulso e continuar subindo, a gente pode ter as altcoins corrigindo um pouco aí para o decorrer dessa semana até a próxima semana. Isso para curtíssimo prazo, tá, pessoal? Existe a possibilidade de continuação quando a gente vai observar no semanal, quando a gente vai observar no gráfico mensal, mas no curtíssimo prazo, quando a gente vai observar gráfico diário, gráfico de 4 horas, ele pode corrigir um pouco para pegar impulso para continuar subindo. E esse corrigir um pouco para pegar impulso pode trazer depreciação para as altcoins. Então, para você que está pegando trade nesse momento, muito cuidado com trade em long antes das confirmações. Você precisa esperar as confirmações para que a partir daí você possa estar pegando trades mais efetivos, tá bom? Então, muito cuidado aí com trades em long para o dia de hoje. Isso para curtíssimo prazo para você que quer fazer trade, tá? E essa valorização, pessoal, nada mais foi do que a possibilidade de aprovação de ETF aí iniciozinho desse ano, como por exemplo essa notícia aqui, Bitcoin começa 2024 em alta e supera 45 mil com o mercado à espera do ETF. Então tá todo mundo esperando que ETF de Bitcoin saia início desse mês, início agora de janeiro, e institucional está acreditando nisso, bancos estão acreditando nisso, pessoas físicas como a gente está esperando isso, essa possibilidade de aprovação, e essas pessoas já estão se antecipando a essa aprovação de ETF, porque se sair ETF existe aquela possibilidade de uma grande agulhada até 50 mil ou até ultrapassar 50 mil, depois ele lateraliza ou corrige um pouco para dar continuidade com dinheiro de institucional entrando algumas semanas depois, tá? Dinheiro de institucional não vai entrar assim que aprova, porque depois da aprovação tem o lançamento. Então, por mais que já esteja tudo encaminhado para o lançamento, mas até o lançamento pode se passar algumas semanas ou alguns meses, e dinheiro de institucional nos ETFs vai vir com a aprovação. Então, vai passar ali algumas semanas, alguns meses até o lançamento. Depois do lançamento começa a vir dinheiro de banco, dinheiro de institucional, dinheiro de fundo de investimento. A partir daí, sim, tem a valorização com dinheiro de institucional. Houve uma boa notícia, houve um bom evento, e com isso a gente teve o FOMO e a valorização do Bitcoin. Mas valorização com dinheiro institucional vai ser só com o lançamento. Lançamento é uma coisa, aprovação é outra, tá bom? Voltando aqui para Bitcoin, pessoal, já fazendo essa observação, veja que até a aprovação, tá? A próxima resistência para Bitcoin vai estar em 47. Rompimento de 47, existe a possibilidade? Sim, mas na minha opinião, só com a aprovação de ETF de Bitcoin. Aprovou ETF, Bitcoin a 50 mil, isso na minha opinião, depois lateralização até uma correção aqui para 47 de novo.
e depois a gente tem o lançamento do ETF algumas semanas depois ou alguns meses depois, e depois desse lançamento de ETF, aí sim a gente vai ter uma valorização mais expressiva, de forma mais orgânica, com o dinheiro entrando de institucional, e a partir de então, primeiro semestre aí desse ano, possibilidade de voltar à alta máxima histórica, isso para Bitcoin. Chegou em alta máxima histórica, a gente vai ter lateralizações, a gente vai ter momentos de correção, e sim precisa de correção. E a partir de então, a gente vai ver as altcoins começando a crescer, e a gente pode ver as altcoins ficando para trás com essa valorização de ETF de Bitcoin, tá bom? Aprovou ETF, a gente vai ter a valorização e as altcoins podem ficar para trás. A gente já está vendo isso acontecer. Veja que o mercado está especulando, todo mundo especulando a aprovação, Bitcoin subiu 3%. O que está acontecendo com as altcoins? Subindo 1,5%. Tem algumas aqui subindo 9%, como por exemplo essa altcoin aqui, mas veja que as outras estão caindo. Veja que a gente tem uma aqui subindo 1%, tá? Uma ou outra aqui sobe 10%, sobe 9%, mas não é um movimento onde a gente está vendo a maioria das altcoins subir. Por quê? A especulação está sendo aqui para Bitcoin. Dominância do Bitcoin está subindo. Institucional está investindo em Bitcoin, está comprando Bitcoin, está comprando mais Bitcoin do que as altcoins. Então, esse é um movimento onde vai pegar mais dinheiro de institucional para Bitcoin e depois da aprovação, aí sim a gente tem a grande valorização das altcoins. Tá bom? Enfim, era isso que eu queria estar trazendo aí para você. Eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui.